Já tá ao vivo. Já. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Antônio. Que prazer. Vamos Ai, bater um prazer é papo, meu. vamos bater um papo hoje sobre a violência contra o idoso. Ah, doutora. Pode falar, pode abrir, doutora, fique à vontade. Pronto. Então a gente vê o seguinte, que nós vivemos num mundo com muita violência. A Sim. gente, a violência impera realmente entre todas as classes. Começou com Verdade. criança, com adolescente, aí passou para a mulher, aí passou para o idoso, que são as classes mais vulneráveis. E hoje Sim. nós queremos conversar com o senhor para que o senhor nos diga e nos ensine algumas coisas que o senhor sabe demais. Eu vou lhe fazer algumas indagações e o senhor vai nos repassando, tá bom? Doutor, quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa? Certo. Eu queria, antes até de começar, doutora, dizer que é uma satisfação estar nesse momento com a senhora. A doutora Ila me recebeu muito bem em Ocara, é uma profissional muito dedicada, muito capaz, muito sensível com as demandas sociais. Para mim é uma honra estar nessa live com a senhora, doutora, comemorando o dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização, né, da violência contra a pessoa idosa. Uma data muito importante que tem que ser lembrada. É, Existem avanços a serem celebrados, mas ainda há muito que se caminhar nessa temática. É uma satisfação muito grande estar aqui com a senhora hoje, falando sobre esse tema muito sensível, que é a violência contra o idoso, por sinal muito presente na nossa sociedade e também na nossa comunidade Ocara, né? Essa data existe desde 2006 e ela tem se encorpado cada vez mais. Então, é um prazer, doutora, estar aqui com a senhora para a gente falar sobre as violências, os principais casos de violência sofridas pelo idoso. Às vezes o idoso está sendo vítima e nem sabe, acha que é normal o abuso sofrido, seja abuso financeiro, seja tipo de abuso. Então, estamos aqui para conversar, né? Que seja um assunto informal, uma conversa, como a senhora falou, tirando dúvida da população de Ocara, enfim, estou à disposição. Pode falar, doutor. Na verdade, a gente sempre chama que essa violência é uma violência oculta, que poucas Isso. pessoas tomam conhecimento, né? A não ser que as pessoas resolvam denunciar ou conversar, e Sim. algumas pessoas presenciam, aí possa Sim. fazer uma denúncia, e aí chega-se até a autoridade, geralmente acontece dentro de casa, né, doutor?
Então, eu queria saber do senhor quais são os tipos de violência contra a pessoa Sim. idosa. Pronto. O idoso, né, antes até de falar das violências propriamente dita, né, o idoso hoje representa uma grande parcela da população, né, é um fenômeno mundial, tem-se cada vez mais idosos, né, antes a expectativa de vida do brasileiro era muito pequena, hoje está mais de 70 anos. Eu estou com os dados aqui de 2017, a expectativa é 76 anos do brasileiro. Então, hoje a população brasileira está ficando idosa. Então, é bem mais comum do que antigamente se passar dos 60 anos. De acordo com o Estatuto do Idoso, nós temos uma série de violências que ocorrem no Estatuto do Idoso. As principais, algumas anotações, é a violência física propriamente dita, e por vezes, esse tipo de violência, doutora, o violador que está dentro de casa, na grande maioria das vezes, tenta fazer com que essa violação física não seja de grande monta. Então, é puxão de cabelo, puxão de orelha, é empurrão, puxão, grosseria durante o banho. Então, esse é um exemplo de violência física. Temos a violência psicológica, que é o xingamento, a grosseria, é o tratamento abusado e descortês em todo momento com o idoso, a falta de paciência. Temos o abuso financeiro e a violência patrimonial, que é muitíssimo presente na sociedade atual. Em Ocara, é muito comum a gente ver idoso submisso aos seus filhos e netos. O cartão é administrado, e muito mal administrado, pelos filhos e netos. Vários empréstimos são feitos para comprar moto ou outros bens e não voltam em proveito do idoso. Então, é um exemplo também de abuso financeiro. Mais à frente, eu vou declinar que essas posturas são crimes previstos no próprio Estatuto do Idoso e passível de punição. Ainda temos a violência sexual e a própria discriminação. Então, contra o idoso, citei alguns exemplos aqui de violência. E em Ocara, infelizmente, essas violências existem, estão presentes, né? Cabe a nós apurar, acompanhar, receber as denúncias. Então, são esses tipos que eu mencionei para a senhora, doutor. Pois não? Doutor, muitas vezes chegam denúncias ao CREAS, as pessoas ficam, assim, elas entendem que o CREAS, eles exercem o papel de polícia. Né? Sim. Eu acredito porque elas ligam para algum órgão, para o Disque 100, por exemplo, e elas não têm uma resposta. E elas querem que a gente ultrapasse os limites, porque geralmente o CREAS exerce um papel de orientador. Né? O CREAS orienta, tem a psicóloga que faz o acompanhamento. Acolhe, né? Acolhe e faz as visitas, acompanha, verifica se realmente aquela violência está ocorrendo, mas Sim. não pode passar daí. Né? Envia os relatórios, manda procurar a polícia, manda procurar o Ministério Público, mas daí não passa, mas fica sempre aquela expectativa de que você está tentando enxugar o gelo, tem que ter uma resposta. Né? E Ocara, isso é muito recorrente, né? Muito recorrente, essa dependência, por conta de, às vezes, a família, um filho desempregou, aí vai viver sempre com o pai, com a mãe, porque tem aquele salário, aí enche a casa de filhos. E naquele momento em que o idoso está necessitando de ter uma qualidade de vida melhor, é um momento que ele fica mais aperreado. Não é isso? É verdade, doutora. E os órgãos, enquanto... Sim. Os órgãos de Ocara, de proteção em Ocara, eu acredito que estão se estruturando. Quando eu falo se estruturando, a gente acabou de receber um delegado titular. Historicamente, Ocara não tinha delegado de polícia civil. Depois de uma ação civil pública com provimento positivo, nós tivemos a lotação de um delegado de polícia civil, um titular.
Por sinal, o doutor Ivanildo, já trabalhei com ele em São Luís do Curu, é um delegado muito atuante. Então, existem várias portas de entrada para as denúncias dos crimes contra os idosos. Polícia Civil, através do relato, é uma porta importante. É possível fazer esse tipo de denúncia diretamente na sede da Polícia Civil, Delegacia de Ocara. Há também o próprio Disque 100, instituído pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é um canal eficientíssimo de recebimento de denúncias. Então, se pode ser utilizado para denúncia contra abuso de idoso. O próprio Ministério Público, na promotoria de Ocara, ao final eu vou divulgar todos os nossos contatos, também porta de entrada de denúncia, e a Polícia Militar também, através do 190. Então, hoje, a sociedade possui vários e vários canais para que as denúncias sejam feitas. Infelizmente, é muito comum o cidadão presenciar o vizinho abusando do idoso financeiramente, fisicamente, e se calar, ficar silente, né? Eu estimulo a denúncia, a corresponsabilidade do cidadão. Então, você está vendo seu vizinho idoso sendo abusado financeiramente, denuncie, faça uma denúncia anônima, ligue Disque 100 e realize uma denúncia anônima. Mande um e-mail para a promotoria através de denúncia anônima, ou contacte a promotoria através do celular que eu vou passar ao final. É possível fazer a denúncia anônima e a partir disso a gente vai apurar esses tipos de abusos que eu declinei aí, doutor. Certo. Pois não, doutora? Quais são os tipos de abuso mais recorrentes no município de Ocara, doutor? Pronto. Doutora, eu acredito que eu quero falar do principal, do mais recorrente, é o abuso financeiro, doutora. O abuso financeiro, inclusive, é crime hoje, reter o cartão de recebimento de proventos e aposentadorias do idoso e fazer mau uso dessa verba. Estou tentando aqui ser o mais simples e objetivo possível. Então, se você idoso que está vendo essa live, ou se seu filho que está vendo, está entendendo o que eu estou dizendo, é crime essa retenção do cartão de aposentadoria do idoso, é crime a má utilização dessa renda. Essa renda tem que ser voltada em proveito do idoso, para boa alimentação, para boa vestimenta, para reforma do quarto do idoso, do ambiente que o idoso vive. Ela não se destina a comprar moto, ela não se destina a comprar roupa de marca para os filhos e para os netos. Estou tentando ser bem claro. Então, você, idoso, que está ante essa situação, está sendo enredado e submetido a esse tipo de situação, peça ajuda. Peça ajuda nesses canais todos que eu disse. Pode pedir ajuda também ao CRES, que eu tenho certeza que vai acolher e vai fazer os encaminhamentos, para a gente lhe tirar dessa situação. E eu já advirto também o filho abusador, o neto abusador, que tem se aproveitado da renda do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó, que, em chegando as denúncias, elas serão apuradas. Já peço à população para denunciar, para ter coragem, para ser corresponsável e denunciar esse abusador, para que a gente tire o idoso dessa situação. O idoso está no momento de ter paz, de ter dignidade, de ter vida plena. Ele já contribuiu muito, já trabalhou muito, já criou os filhos, já ajudou a criar os netos. Então, é o momento de ter paz, de ter conforto, de ter tranquilidade, segurança. Vamos permitir uma velhice digna, né? Uma senilidade com dignidade, doutora. Então, essa em Ocara é a principal violência. Existe a violência física, inclusive um idoso recentemente, por ética, eu não vou declinar, mas ele foi vítima de tentativa de homicídio por parte do próprio filho. Ele chegou atrás do celular, pedindo celular, querendo celular, o idoso se negou a dar o celular, o filho fez uso de uma madeira e bateu muitas vezes na cabeça do idoso. O filho foi preso,
passou um tempo preso, já foi a júri, foi condenado. Então, infelizmente, é muito comum a violência, o abuso financeiro e a violência física. Eu dei o exemplo de uma violência máxima, que é a tentativa de homicídio. Mas existem as violências veladas, como eu falei, que é o empurrão, é o beliscão, é a puxada de cabelo, é a tapa na cara para o idoso se alimentar. Isso também é violência física e tem que ser punido. Afora essas duas, temos a violência psicológica, que é a agressão verbal, o menosprezo, o tratamento infame e indigno, com menção à condição do idoso, que não presta para nada, que não ajuda mais em nada, que deve morrer. Esse tipo de postura também é uma postura criminosa e, por ser crime, tem que ser punido. Pois não, doutora? A palavra está com a senhora. Eu lembro desse caso, doutor, da tentativa de homicídio, porque o senhor, o idoso, ele passou vários dias na UTI, né? Sim. Ele teve um traumatismo craniano e depois ele veio tentar retirar, como se fosse retirar a queixa, e o filho passou assim, um certo tempo preso, mas foi rapidamente a júri, né? E foi assim um caso bem emblemático, assim, até assim, para servir de exemplo para outras pessoas, porque foi assim muito forte. Né? Sim, sem dúvida. Foi um caso chocante e marcante. Pois não, doutor? E também tem as ameaças veladas que ficam ali por trás de palavras, né? Se você não me der o cartão, vai acontecer isso, eu vou fazer isso com você. Você não tem mais sem dúvida. Você não, você vai perder o benefício, foi eu que consegui para você. Sem dúvida nenhuma. E a pena desse crime é uma pena alta. Eu tô consultando aqui, vou até botar na publicação, a pena do crime é uma pena alta. Apropriar-se de ou desviar bens e proventos e pensões do idoso. É o artigo 102 do Estatuto do Idoso. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O outro crime, receber o cartão magnético do idoso e os proventos, é o artigo 104 do Estatuto do Idoso. Também pena de 6 a 2 anos e multa, pena de detenção. Então, existem esses crimes, aqui especificamente do abuso financeiro, né? Existem esses crimes e eles têm que ser punidos no rigor da lei. Eu acabei de publicar na conversa da live para a população. Uhum. Usufrui, né? Os aparelhos públicos. Falhado. Aí eu tinha continuado aqui a live falando sobre os idosos de Ocara, que é uma população muito bonita, os idosos de Ocara. Eles trabalharam para construir o que a gente usufrui hoje. Foram eles que construíram o que a gente tem hoje. Eles sofreram muito mais do que a gente sofre, né? Com muitas dificuldades. Então, eles têm que viver este momento de forma digna, tem que ser cuidado, tem que ser honrado o esforço deles, né? E eu fico feliz com a previsão do Estatuto do Idoso, que trouxe novidades penais específicas, né, em proteção do idoso, e vamos aplicá-lo, né? Confesso que a ausência de denúncias dificulta a punição dos agressores. Chegam poucas denúncias, né? As que chegaram, a gente deu encaminhamento, já fizemos audiências extrajudiciais na promotoria, em que 2 filhas disputavam o cuidado com a mãe idosa, a mãe com mais de 90 anos. Tentamos solucionar pacificamente. Então, o que chega de demanda, a gente tenta dar os encaminhamentos.
Então, a rede tem ajudado muito, a rede municipal. Pois não, doutora, à vontade. Doutor, me diga uma coisa que eu achei interessante ontem. Uma pessoa me passou um print dessa live de hoje e, em seguida, ela me passou uma discussão familiar por conta de uma briga do cartão da mãe, porque uma irmã recebia e as outras estavam discutindo. Mas em momento nenhum se viu a mãe. Tinha falhado, doutora, falhou a sua conexão. Ontem, eu recebi um print de uma pessoa, uma senhora, que mandando para mim o print da live, e em seguida ela me mandou vários áudios dizendo, parece que ela estava discutindo com as irmãs por conta da aposentadoria da mãe. Então, elas estavam brigando entre si, e ela mandando para mim, contando a situação da mãe dela, que tem Alzheimer, e elas vivem brigando por conta do cartão. Resumindo, me diga uma coisa, doutor, o que que nós, enquanto sociedade de Ocara, o que que nós podemos fazer para poder denunciar denunciar, fazer uma denúncia, que essas coisas cheguem, assim, vá para frente, que as pessoas criem coragem de denunciar, de chegar até a delegacia, de chegar no CREAS, informar o CREAS. Chegar ao Ministério Público. Doutora, o primeiro passo é não temer denúncia. O Disque 100 é um canal que se permite fazer denúncia anônima. Então, de qualquer celular de Ocara, o indivíduo disca o número 100 e coloca para ligar. Cairá no call center da Secretaria de Direitos Humanos, em Brasília, e lá você vai declinar o que está acontecendo. Vai relatar que está tendo abuso financeiro em desfavor do idoso tal, que mora no endereço tal. Após o Disque 100, outros canais podem ser utilizados, canais eficientes. Uma visita até a delegacia de polícia civil, caso a pessoa não tema a identificação, ou ela pode também discar para o 190, que é a polícia militar, e realizar a denúncia. Outro canal é a promotoria de justiça. Eu recebo todo tipo de demanda, seja com relação à infância, à adolescência, com relação a outras demandas de interesse público e também demandas de idoso. Eu confesso que nesse ano e 4 meses que eu estou em Ocara, eu recebi poucas demandas de idoso. Eu queria receber mais, porque eu sei que existem mais casos. Então eu peço, conclamo, que as denúncias sejam enviadas. Ao final, eu vou divulgar os canais de comunicação da promotoria. Nós temos um celular funcional, nós temos um telefone fixo, nós temos um e-mail, e as denúncias podem ser de forma sigilosa, né? O CREAS também tem conhecimento desses casos, o trabalho do CREAS também pode repassar para o Ministério Público, como de fato já fez, né? Já repassou algumas demandas para o Ministério Público. Então, na verdade, eu queria que a população se sentisse corresponsável com os idosos de Ocara. Não é a responsabilidade da família A, B e C. Não, a responsabilidade é sua também, enquanto ente social que faz parte da comunidade de Ocara e quer ver um município bem, um município próspero, quer o bem daquele idoso. Então, é sim, de sua responsabilidade denunciar o abuso que o idoso está sofrendo. Então, doutora, a principal dificuldade é a ausência de denúncia. É o vizinho saber que aquele idoso é abusado financeiramente, que o idoso recebe um salário mínimo e come mal e pede aos outros para comer porque comprou uma moto para o neto, ou porque o cartão está com a filha e a filha vive bebendo ou comprando roupa, ou o filho também, ou o neto, enfim. É importante que se denuncie, né?
que a gente tenha ciência, tenha conhecimento do que está acontecendo de abuso com os nossos idosos em Ocara. Doutor, o que nós podemos dizer para a população e para os idosos, o que ele pode entender, o que ele tem que entender, que ele está sofrendo maus tratos? Pronto. Se o idoso está numa situação constrangedora na casa, que ele não se sente bem, não se sente acolhido, não se sente amado, não se sente cuidado, o idoso sofre todo tipo de constrangimento. Eu não falo nem levar, falando aqui numa linguagem popular, eu não falo nem levar pancada física, mas se ele vive o constrangimento constante com palavras que diminuem a imagem do idoso, em que ele sofre, a gente chama de violência psicológica. Ele está sendo vítima, sim, e pode pedir ajuda. Com o pedido de ajuda, a rede municipal, junto com o Ministério Público, pode avaliar se esse idoso pode ir para outra casa, para outro lugar, ou até para uma instituição de acolhimento. Recentemente, estávamos, não vou dizer nomes por ética, mas estávamos acompanhando a idosa, o município atuou muito bem, por sinal, e foi ventilado, levantamos a possibilidade dela ir para um acolhimento, para uma instituição em que ela lá, bem cuidada e bem tratada, ia sair da responsabilidade da família. Entretanto, um parente, uma filha, que reside no município, se habilitou para receber essa idosa. Então, essa situação foi avaliada, né? Então, a gente, recebendo a denúncia de maltratos, de abandono, se apura para ver a realidade, a veracidade, e se dá os encaminhamentos. Então, se o idoso não está se sentindo bem no ambiente, você idoso, que agora me escuta, não se sente bem na casa onde você reside, é um sinal muito grande de alerta de você estar sofrendo abuso. E você, idoso, ou quem esteja ouvindo o que eu estou dizendo, o idoso não é para ficar pagando contas e contas e contas de filhos e netos, não, de jeito nenhum. Não é para o idoso com o seu salário mínimo que recebe sair comprando, como eu falei e repito, porque é uma realidade, comprando moto e pagando prestação de filho, filha, neto e neto, de jeito nenhum. O benefício é destinado ao bem do idoso, né? Isso tem que ficar muito claro. Então, se você ajuda por constrangimento, dá o dinheiro por constrangimento, está se sentindo pressionado, seu filho, seus netos estão lhe pedindo, lhe pressionando e querendo dinheiro, tem algo errado. Tem algo errado, e isso não pode acontecer. E você, vizinho, você, parente, que sabe que o idoso está sendo abusado, denuncie, faça uma denúncia anônima. Tenha coragem de fazer isso. Doutora? Doutor, existe uma concepção assim das pessoas acharem ou entenderem que o abuso só existe, a violência só existe quando o idoso está numa instituição, num abrigo. Quando a gente sabe, na verdade, que, principalmente nos municípios pequenos, é raro uma pessoa estar no abrigo. Mas a gente sabe que isso acontece muito dentro de casa, praticado pelos próprios familiares, não é isso? Sim. É difícil o flagrante, né? Muito difícil, já que acontece na penumbra, acontece intramuros. Então, é um crime muito difícil de ser comprovado, o abuso psicológico, o abuso físico. É por isso que a denúncia é importante. É por isso que você, vizinho, que escuta o idoso gritando na hora do banho, e o cuidador gritando também da mesma forma, denuncie. Disque 100, faça uma denúncia anônima para que esse caso seja apurado.
porque estes crimes são cometidos na penumbra, dentro de casa, e é difícil a comprovação. Entretanto, quando a gente recebe denúncia, até flagrante, até prisão em flagrante, a gente consegue fazer em caso de maus tratos, quando o idoso é trancado num quarto. Já atuei quase uma década como promotor, já atuei num caso em que o idoso vivia dentro de um quarto, nu, igual um animal, trancado, e o cuidador foi preso em flagrante, né? Então, a gente acha que isso não existe, mas existe. Existe, então, só que não chega ao conhecimento da rede, do Ministério Público, das instituições que cuidam do idoso. Então, denuncie, traga o nosso... Doutora, à vontade. Doutor, existe alguma penalidade? Quais são as penalidades? Ou se existe alguma penalidade prevista no Código Penal para quem maltrata o idoso? Sim. Primeiro, né, os crimes já previstos no Código Penal, crime de lesão corporal, crime de tentativa de homicídio, todos eles já se aplicam ao idoso. Mas o Estatuto do Idoso trouxe crimes ainda mais específicos, que são o abandono, abandonar idoso em hospital, casa de saúde, ou não prover as suas necessidades básicas, quando, por lei, o filho tem a obrigação de fazê-lo, é um crime. Então, você deixar seu pai ou sua mãe já idosa, seu pai e sua mãe idoso, em situação de má alimentação, de sujeira, de descuido, isso é um crime. Isso é um crime. Da mesma forma, como eu já falei, repetindo aqui, apropriar-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade, que é destinada ao idoso. Pena de 1 a 4 anos. Então, e esse crime pode ser feito em flagrante. Quando a gente pega um filho ou uma filha sacando o dinheiro do idoso, em vez de comprar alimento para o idoso, se destina para o bar, para beber ou para comprar roupa para si próprio, essa pessoa pode ser presa em flagrante por este crime. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Outra coisa, doutora, eu tinha até mencionado no momento que o vídeo da senhora travou, é induzir pessoa idosa a realizar doação de passar procuração para doação, né? Coagir de qualquer modo o idoso a doar, ou atestar. Pena de 2 a 5 anos. Pena de reclusão até alta. O artigo 107 do Estatuto do Idoso. Então, você constranger o seu pai idoso, sua avó idosa, ali fazer uma doação. Vó, eu quero aquele terreno. Eu quero coagir, constranger, coagir. A avó a comprar uma moto, coagir, constranger ela sem necessidade, sem condição financeira, recebendo um salário mínimo, ser coagido a comprar uma moto, é crime do mesmo jeito. E como é que se chega aos criminosos? É a pergunta que se faz. Com denúncia, com apuração. E é aí onde entra o cidadão de bem que está ouvindo agora, que tem que ter coragem de denunciar. Doutora? Doutor, nós temos uns casos interessantes em Ocara, que as pessoas, elas entregam o cartão para o comerciante da bodega. Certo. Entrega o cartão e aquele cartão fica na mão do comerciante para suprir a alimentação da casa. Aí, resumindo, eu entendo, eu acredito, eu queria que o senhor explicasse a penalidade desse tipo de crime. Apesar de aparentemente ser uma transação comercial civil, o Estatuto do Idoso, sabendo que isso é uma prática comum, mas que deve ser combatida, prevê no artigo 104, no seu artigo 104, eu vou tomar a liberdade de ler, doutora, para não ter dúvida.
É crime reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida a ser feito. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, você que retém cartão de idoso comete este crime. Nós já atuamos numa comarca eu atuei há uns 2 anos, coincidentemente o doutor Ivanildo até trabalhou nela, em que tinha um comerciante com dezenas e dezenas de cartões de idosos. Esse comerciante foi preso em flagrante. Foi direcionado à delegacia de polícia e lá foi lavrado flagrante e os cartões foram devolvidos. Essa não é a forma de cobrar a dívida de idoso. Não é a forma. Reter cartão de forma nenhuma. O cartão é personalíssimo, é do idoso. Ele pode receber auxílio do filho, da filha, dos netos no momento do saque. Mas o comerciante não pode reter o cartão, como eu falei. Isto é crime, com a pena de 6 meses a 2 anos e multa. Se isso estiver existindo em Ocara, é importante que os comerciantes façam a devolução, sob pena de serem presos em flagrante. E se você sabe dessa realidade, denuncie. Denuncie. É uma prática criminosa. Foi não, doutor? Doutor, me diga uma coisa. A sociedade, ela pode e ela deve denunciar, não é isso? O que acontece para a gente... o que nós podemos fazer para que essas pessoas sintam segurança para denunciar? Seria propaganda, seria estimular as denúncias? Pronto. O Ministério Público, inclusive na data de hoje, já divulgou folders como uma campanha virtual da necessidade das denúncias serem feitas. A própria rede municipal, faço questão aqui de elogiar o CREAS e o CRAI de Ocara, são muito organizados, inclusive, sempre realizam campanha, então tem se feito uma campanha. E é momento de conscientização. Eu acredito que a gente tem que divulgar, tem que estimular. A denúncia através do Disque 100 é uma denúncia anônima. Ninguém será, o denunciado não será identificado de forma nenhuma. E isso dá segurança para a denúncia ser feita. Se o indivíduo não teme a identificação, pode realizar a denúncia através do próprio Ministério Público, que a gente dá os encaminhamentos necessários. A polícia só não pode agir quando a gente não tem conhecimento. Eu não tenho como agir sem ter conhecimento. O CREAS não tem como agir sem ter conhecimento. A Polícia Militar e a Polícia Civil. É comum agora fazer denúncia via Facebook ou Instagram, né? O pessoal divulga, até todo tipo de denúncia, inclusive. Denúncia de problemas de ordem pública. Mas a denúncia tem que ser feita no canal correto, que não chega ao conhecimento. Eu não tenho o Facebook de todo mundo de Ocara, o WhatsApp ou o Instagram, nem a senhora, nem o CREAS, enfim. As denúncias têm que ser direcionadas para o canal correto. Aí sim o denunciante pode cobrar a efetividade. Eu tenho que ter conhecimento do que está acontecendo. Eu tenho que ter conhecimento dos abusos ocorridos. Então, tem que chegar até mim as denúncias. Pois não, doutor? Até mim e as outras instituições. Pois não, doutor? Doutor, vamos ver se tem alguém para fazer alguma pergunta. Pois não, à vontade. Eu vi aqui que tem alguns comentários, doutora. O advogado, doutor Tiago Perdigão, perguntou: em Ocara, vocês têm algum núcleo de mediação? Né? Acredito que o próprio CREAS pode ser instrumento de mediação e no Ministério Público, utilizando-se dessa pergunta feita pelo doutor Tiago Perdigão, advogado, que se apresentou aí no
entrou na live e fez uma pergunta muito pertinente, doutor, essa pergunta, por sinal. O próprio Ministério Público pode ser instrumento de mediação. Inclusive, já fiz uma audiência que tratava de idoso, uma audiência que durou 4 horas, uma manhã inteira, mediando. Nós chamamos todas as filhas da idosa, todos os netos do idoso, da idosa, e fizemos uma roda de mediação. Inclusive, ao final, 2 irmãs que não se falavam há 10 anos se abraçaram, fizeram as pazes e, em lágrimas, pediram perdão uma à outra com compromisso de melhor cuidar da mãe. Então, o Ministério Público é canal de mediação. Acredito que o próprio CREAS também seja canal de mediação para a solução dos conflitos que envolvem o idoso, que, por sinal, é a melhor forma de solução, né? Quando não se envolve crime, mas quando é disputa de quem cuida do idoso, quem não cuida, a melhor forma de solução é a mediação. Verdade. Então, se quiser ver outra pergunta, fique à vontade. Nós fazemos muito isso. Doutor, eu acredito que nós estamos satisfeitos, mas o senhor quiser fazer as suas considerações, mais alguma coisa? Sim, posso sim. Aqui tem uma pergunta. Faça, doutora. Moisés. Pois não. Às vezes o companheiro do idoso morre e passa a receber as 2 rendas. Ah, não, essa aqui não é a pergunta, não. É só para dizer que o filho abusa financeiramente, diz que a pensão, quer que a mãe dê a pensão para ele. É uma coisa assim. Se o idoso faz jus a 2 salários mínimos, é do idoso. Se ele é pensionista por ter se tornado viúvo e é aposentado por ter trabalhado, é direito do idoso receber os 2 salários mínimos. Ele não tem nenhuma obrigação de repassar para quem quer que seja a pensão por morte do seu companheiro ou da sua companheira. De forma nenhuma. A lei diz que é dele. Ele se tornou viúvo, trabalhou, estava ao lado daquela pessoa, a pessoa faleceu. Então, os 2 salários mínimos são direcionados para o bem-estar do idoso. Não existe tipo de responsabilidade. Eu lembro que até 93, mais ou menos, as pessoas colocavam, as filhas colocavam os netos para ser sob a guarda dos avós, para dar continuidade àquela dependência da pensão. O senhor lembra disso? Aí depois o INSS foi e cortou. Porque ia ser uma eternidade. Pois é, era muito comum colocar os netos para serem cuidados pelos avós, né? Para os avós se tornarem os responsáveis, né? Através de guarda, de tutela, enfim, para tentar regularizar essa situação. Mas, como a senhora bem disse, o INSS e o próprio Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, se tornaram muito mais criteriosos. Era muito comum aquela ação de guarda para fins previdenciários ou para fins de pensão. Já vi muita petição nesse sentido. Guarda para fins previdenciários. Então, é errônea esse tipo de concepção, né? O avô e a avó só podem cuidar em situações excepcionais do neto. Não é a regra. Então, o momento do idoso é de ter vida plena, de ter vida digna. Não é de cuidar de neto. Pode auxiliar se ele quiser. Ele pode auxiliar se ele sentir prazer e quiser. Mas ele não tem nenhuma obrigação. Foi não, doutor? Doutor, eu estou muito satisfeita, eu lhe agradeço e quero dizer que Ocara tem muitos idosos acima de 100 anos, lúcidos, em plena capacidade, muitos ainda pegam no cabo da enxada. Sim. É uma graça muito grande. E certo. O que eu digo para o povo é que o povo acredite e procure os meios se sofrer algum tipo de violência, porque eu acredito que todos nós, feliz daquele que chega na terceira idade, que envelhece,
porque a gente vê cada vez mais as pessoas virem a óbito muito jovem. Sim, Então, vamos zelar pelo nosso idoso, porque é o que nos representa amanhã, é o nosso amanhã. Verdade. Doutora, tem alguns comentários, tem mais comentários e perguntas aqui. Eu acho que tem uma pessoa reforçando quanto aos comerciantes de Ocara, esclarecendo que é crime, e de fato é crime, o comerciante reter cartão de benefício de idoso. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, é crime. A lei é muito clara, não permite nenhum tipo de outra interpretação. Então, reforçando aqui, é crime. Aí tem outras pessoas aqui mencionando a chantagem e a manipulação com relação à questão afetiva do idoso. É bem verdade que tem idosos reféns, seus filhos e netos sofrem chantagem de todo tipo. Mas aí, se o outro parente tem ciência disso, denuncie. Não se cale, não. O chantageador, quando percebe que pode ser punido, deixa de fazê-lo. Só não tem, é como nós sabemos sem a denúncia ser feita. Então, denuncie, diz que 100, leve ao conhecimento da polícia. Já vou divulgar aqui o e-mail da promotoria, que é promo.ocara@mpce.mp.br, repetindo, promo.ocara@mpce.mp.br, e o celular da promotoria é 985632898. 985632898. São os canais do Ministério Público para denúncias com relação ao idoso, né? Reforço mais uma vez o Disque 100, que é o canal importante de recebimento. Enfim, estamos à situação. Doutor, acho que tem mais perguntas, doutora. O doutor Tiago, se a promotoria tem um canal direto com a prefeitura do município pela Secretaria da Ação Social e de Saúde para dar suporte e assistência ao idoso abusado. Sim, existe um contato muito direto entre o CREAS, que cuida da situação de vulnerabilidade do idoso, com o Ministério Público. É o contato entre o WhatsApp, imediato. Outros atores da rede municipal, como a Serviço Social do Hospital, por exemplo, também tem um contato direto com o Ministério Público. Já entramos com ações em benefício do idoso que estava sendo assistido através da saúde, através de contatos de WhatsApp, os documentos foram enviados e a gente entrou com as ações judiciais. Então, a resposta é sim, existe esse canal direto, seja através de e-mail, seja através de WhatsApp, para dar suporte ao idoso abusado, né? O idoso que está nessa situação. Em seguida, ele faz... E se a senhora quiser, doutora, descrever o papel do CREAS, tem uma observação aqui feita, o pós-queixa, o pós-abuso, né? O que é que o CREAS tem feito nos seus grupos de acolhimento, que eu sei que existem, né? Os grupos de acolhimento, o que é que o CREAS tem feito, né, com relação ao idoso. Tem outra pessoa aqui comentando, antes da senhora explanar, direito adquirido, o filho não tem que receber nada como obrigação, a mãe está desobrigada a isso, é verdade, o filho não tem a obrigação de receber nada de pai, de mãe idoso, né? Doutora, fica à vontade. Doutor, o CREAS do município de Ocara é muito atuante. Aliás, não só o CREAS, como os CRAS. E a Ocara, por ser um município pequeno, né, a gente até tem assim, uma admiração, as meninas são muito profissionais, todos são profissionais. Nós contamos com 2 assistentes sociais, uma psicóloga, um advogado, tem um orientador social. Então, são pessoas assim, que têm um comprometimento com o que fazem muito grande. E tem aquela sensibilidade, porque não é só o trabalho, é ter sensibilidade para realizar aquele trabalho, gostar do que está fazendo.
Com certeza, com certeza. E nós, assim, existe o acompanhamento, todos os dias existe as visitas da assistente social e da psicóloga, elas vão fazer aquele acompanhamento, fazem um relatório, se necessário, encaminham para o Ministério Público. Então, são ações, assim, sempre voltadas para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Tanto do idoso, como na situação da violência doméstica, da criança, do adolescente. Qualquer pessoa que sofra qualquer tipo de violência. Certo. O município Então, é muito aí bem... existem os grupos familiares, né? Isso. Certo. Tranquilo, doutora. Que bom, então. Então, o idoso, em procurando o CREAS, mesmo que ele não seja vítima, não queira declinar que está sendo vítima, lá ele será acolhido, também no CRAS, né? E será encaminhado a algum dos grupos dos serviços prestados pelo o CREAS ou o CRAS, não é isso, doutor? Isso. Pela Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do município, né? Que são os CREAS, o CREAS, os CRAS, né? Que é uma rede bem grande, e ele será assistido. Certo. Pronto. Tá certo, doutor. Pode ficar à vontade, a palavra está com a senhora. Não, aqui eu já terminei, doutor. Pronto. Então, deixa eu agradecer, né? Tá terminando já a nossa live. Doutora, eu quero agradecer este momento, né? Para a gente tentar falar para a população de Ocara. Às vezes, no gabinete, as pessoas têm receio de procurar a promotoria, de procurar o fórum, né? Tem aquela história, eu não vou no fórum, eu tenho receio de procurar o fórum, né? E este momento facilita a comunicação, né? O trabalho do CREAS, do município, nessa parte do serviço social e assistencial e com relação ao idoso, é um trabalho atuante e efetivo, é muito bom ver isso. Então, eu agradeço essa série de lives promovidas através do Instagram do CRAS Serragem, é uma honra. Muito bom trabalhar com a senhora também, ter tido esse momento de conversa com a senhora. Já divulguei os canais, né? Eu estou vendo aqui que alguém já divulgou os canais da promotoria. Repito mais uma vez, Disque 100, ligou 100, você será atendido. É o promo.ocara@mpce.mp.br. O celular da promotoria, que é o 98563-2898, está muito possível. E aí tem o celular telefone da própria PM, que é o 190. Então, existem todos esses canais de divulgação. Então, conclamo o cidadão de bem a denunciar, ter coragem de fazer isso, para que a gente consiga proteger melhor os nossos idosos. Como a senhora disse, muitos idosos de Ocara têm mais de 100 anos, já trabalharam, já sofreram, já deram o que tinham que dar, digamos assim, de sofrimento, né? Está na hora de parar de sofrer, né? Está na hora de serem acolhidos e cuidados pelos seus filhos, netos, sobrinhos. E, enquanto Ministério Público, estamos dispostos a protegê-los efetivamente, né? Reforço mais uma vez que eu espero que denúncias sejam feitas. Agradeço por esse momento. E muitíssimo obrigado, doutora. Que Deus os abençoe nessa missão. Muito obrigado. Foi muito boa a live com a senhora, doutora. Obrigado pelo convite. Obrigada. Da senhora e do CRAS Serragem. O senhor é muito importante para o município, muito bom, é muito aberto. Suas portas sempre abertas do Ministério Público de Ocara. Isso é muito bom para o povo, porque realmente as pessoas têm medo de ir ao fórum. E o senhor recebe todas as pessoas, independente de afora o seu trabalho, o senhor realiza, mas o senhor tem sempre aquele tempinho para dispensar para o atendimento pessoal às pessoas, à comunidade de Ocara, viu? Pois eu agradeço as palavras. A nossa portaria de teletrabalho previa o retorno para hoje,
entretanto, ela foi prorrogada até o dia 30 de junho. Então, a gente está no teletrabalho virtual. Existe atendimento virtual, mas está sempre alguém na promotoria, né, foi feito um pedido, até já a administração do Ministério, tem sempre alguém de plantão para atender esses casos excepcionais. Então, já chegaram muitos e muitos casos excepcionais agora, durante a pandemia, em que situações foram judicializadas. Então, a gente tenta contornar, né, esse período de pandemia, mas eu espero que depois do dia 30 de junho já estejamos fisicamente na promotoria com as portas abertas para atender a população. É o que eu espero, né? O trabalho tem sido feito interno, dentro da promotoria, mas eu espero voltar a abrir as portas da promotoria o mais rápido possível. Então, muitíssimo obrigado pela atenção, doutora, que Deus a abençoe, obrigado pelas palavras. Obrigada, doutor. O mais importante é que, apesar de tudo, apesar dessa pandemia, nós também não paramos, nós temos, está todo mundo trabalhando, existem pessoas que ficam no CRES, trabalho, existe uma rotatividade, Sim. Mas a gente faz as lives e faz o teletrabalho. Faz atendimento por WhatsApp, né? E do telefone não para, né? Bom, é muito bom, doutor. Muito obrigada mesmo. Viu? Tá, eu que agradeço a gente. Nós temos muita saudade de lhe ver, pessoalmente. Tá. Pronto. Obrigado, doutora, pela atenção, então. Boa noite, gente. Até mais. Desliga aí.